Olá, alunos! Nessa aula, eu vou dar a introdução do conceito de radiciação. A radiciação, ela é uma operação, tá? Ela é a operação que envolve as raízes. Então, se eu tiver uma raiz índice n de um número a igual a b, onde b é a resposta, então, se eu pegar esse número b e elevar no mesmo expoente que está o índice da raiz, eu vou obter esse número a. Tá? Então, a enésima raiz de um número a é igual a b somente se b elevado na n é o próprio a. O que significa isso? A potenciação e a radiciação, elas são operações inversas. Uma é o inverso da outra. Então, agora eu vou apresentar para vocês alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, eu tenho a raiz quadrada de 196. Então, quem está no lugar do n? O número 2, tá? O número 2, ele não aparece, tá? Quando a raiz é quadrada, é um 2, ele não é escrito. Então, a raiz quadrada, então o n está no lugar do 2, 2 está no lugar do n, 196 está no lugar do a. Eu quero descobrir sempre quem é esse número b. Para eu descobrir esse número b, eu tenho que saber qual número que elevado na n vai dar a. Ou seja, qual número que elevado na 2 vai dar 196. Então, qual número que se eu multiplicar por ele mesmo duas vezes dá 196? Então, a ideia é ir para a tabuada. Se eu for olhar um número alto, que a gente sabe, rápido e fácil, a resposta é 10 ao quadrado. 10 vezes 10, 100. Tá? E aí eu vou testando. 10 vezes 10 é 100, não deu. 11 vezes 11, 121, não dá. 12 vezes 12, 144, não dá. 13 vezes 13, dá 169. E aí, quando eu chego no 14, vai dar certo, tá? 14 ao quadrado quer fazer 14 vezes 14, a resposta é 196. Tá? Então, qual o número que eu multiplicando duas vezes dá 196? 14. Então, essa é a resposta. Quando o número está escrito em forma de vírgula, na sua forma decimal, sempre é bom escrever ele na forma de fração, que fica mais fácil. Observe que a raiz quadrada de 0,16 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 16, dois números depois da vírgula, dois zeros. Então, 16 centésimos. Agora ficou mais fácil. Qual número que eu multiplico duas vezes, porque a raiz é quadrada, que dá 16? É o 4. 4 vezes 4, 16. Observe que não é fazer 2 vezes algum número, no caso 8. É o mesmo número que eu tenho que multiplicar duas vezes e tem que dar esse aqui. Qual o número que eu multiplico ele duas vezes e dá 100? 10. 10 vezes 10, 100. Então, a raiz quadrada de 16 centésimos é 4 décimos, que é a mesma coisa que 0,4. No exemplo C, eu tenho uma raiz em forma de fração aqui. Tem uma fração, 4/25avos. Qual o número que eu multiplico como a raiz é quadrada? Duas vezes e dá 4? 2. 2 vezes 2, 4. Qual o número que eu multiplico duas vezes, né? Ele por ele mesmo e dá 25? 5. 5 vezes 5, 25. Então, 2/5. Está pronta a resposta. Na letra D, eu tenho uma raiz cúbica de 125. Então, eu quero saber qual número que eu vou multiplicar 3 vezes agora, não mais duas, porque agora ele é uma raiz cúbica. Que eu multiplicar 3 vezes vai dar 125. Vai ser o 5. Ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125.
tá? Então, a resposta é 5. No exemplo E, eu tenho uma raiz índice 4 de um número escrito na forma decimal. Vamos escrever ele como um número em forma de fração. Então, é 81 sobre 1 com quantos zeros? 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Agora vem a pergunta. Qual número que, se eu multiplicar o mesmo número 4 vezes, a resposta é 81? Bom, o 2 eu já não preciso nem tentar, porque sempre quando eu multiplico por 2 dá número par. Então, eu vou testar o 3. Então, vamos ver. 4 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Ó, deu certo. Então, é o número 3. Qual número que eu vou multiplicar 4 vezes e vai dar 10.000? Será que é o 10? Vamos ver. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1.000. 1.000 vezes 10, 10.000. Ó, deu certo. Então, é o 10. Então, a raiz índice 4 de 0,0081 é 3 décimos. 3 décimos, 0,3, né? Do exemplo F, agora eu tenho uma raiz índice 5 de 1024. Então, eu tenho que agora multiplicar um número por ele mesmo 5 vezes e a resposta vai ter que dar 1024. Se eu testar o 2, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Não é o 2. Vamos tentar o 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Também não deu certo. Agora vamos testar o 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. 256 vezes 4, 1024. Ó, com 4 deu certo. Se eu multiplicar o 4 5 vezes, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, vai dar o 1024. Então, a resposta é 4. Lembrando que aqui eu estou fazendo a parte introdutória da radiciação. Mais para frente a gente vai estudar, tem vídeos no meu canal, onde eu explico a simplificação, tá? E aí, então, pela fatoração, fatores primos, a gente também consegue encontrar a resposta daí de qualquer raiz. Mas essa aqui é como uma parte introdutória para se entender o raciocínio, o que significa, na verdade, uma raiz, né? Como é que se opera com as raízes. Na letra G, eu tenho uma raiz cúbica de menos 8. Então, agora eu tenho que cuidar. O número é negativo. Qual número que eu vou multiplicar 3 vezes e vai dar 8? É o número 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Só que se eu deixar o 2 positivo, a resposta vai dar mais 8. E a resposta tem que ser menos 8. Então, na verdade, a resposta correta é menos 2, né? Menos 2 vezes menos 2, ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Por quê? Menos 2 vezes 2 dá 4 positivo. Multiplica por menos 2, mais com menos, menos 4 vezes 2, 8. Tá? Então, eu tenho que estar sempre atento ao sinal. E neste último exemplo, a raiz quadrada de menos 4. Então, qual o número que eu vou multiplicar 2 vezes e dar 4? É o 2. Bom, mas o 2, 2 vezes 2 dá 4 positivo, e aqui é negativo.
Ah, professor, então é o menos 2. Não, mas menos 2 vezes menos 2 também dá 4, porque menos com menos dá mais. Então, qual é a resposta? Aqui, a resposta é um número complexo, que é um outro conteúdo. Então, como a gente está trabalhando no universo dos números reais, quando aparecer uma raiz onde esse número aqui, o índice é um número par, ou seja, um 2, um 4, um 6 ou um 8, e aqui dentro for um número negativo, a gente vai colocar que não existe solução real, tá? Porque não é um número real. Ou a gente simplesmente pode abreviar escrevendo desta forma: não existe em reais, tá? Não vai ter um número quando aqui o expoente, o índice da raiz for par e aqui dentro o número for negativo. Eu não vou obter a resposta nesse momento, tá? Seria um conteúdo do ensino médio, números complexos. Então, só retomando, observe que para determinar então a raiz, eu tenho que descobrir quantas vezes eu multiplico um número de acordo com o índice para obter esse número aqui dentro. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou estar entrando em contato e vou respondendo na medida do possível, tá? Obrigado a todos, fiquem bem, abraços.